Confiança no mercado financeiro é a base de tudo, né? Mas e quando a gente fala de um ativo digital, um token, que diz que é verde, como é que se prova isso? Bom, é para resolver essa questão que surge a ATF AI, uma arquitetura de inteligência artificial que promete trazer essa resposta. Olha só, todo mundo está falando de investimento ESG, certo? Ambiental, social, governança, virou a palavra da vez. Só que com tanto dinheiro indo para isso, a pergunta é óbvia, tá? Mas como a gente verifica se essa promessa é real? É justamente nesse buraco, nessa lacuna de confiança, que uma nova estrutura de IA, a ATF AI, quer entrar. E para a gente entender como eles pretendem fazer isso, nosso roteiro aqui é simples. A gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, por que precisamos de um auditor de IA para ESG? Depois, a história de um coautor bem inusitado. Aí a gente entende a declaração de soberania deles, como eles ganham dinheiro com isso e, no final, o grande plano, como eles querem chegar em Wall Street. Então, vamos começar pelo começo. Tudo isso nasce de uma necessidade muito clara do mercado, né? Precisamos de um jeito de verificar as coisas que seja tão rápido quanto o próprio mundo digital. Especialmente quando estamos falando de ativos que precisam a todo momento provar que valem o que dizem valer. E aqui entra um conceito fundamental, a tal da tokenização ESG. O que é isso? Basicamente, é pegar um ativo do mundo real, sei lá, um crédito de carbono, e transformar ele num token digital, lá na blockchain. Parece legal, né? Mas qual é o grande desafio? Se não tiver um jeito de provar sem sombra de dúvida que aquele token representa algo real, bom, ele não vale nada. É nesse ponto exato que entra a ATF-AI. O nome completo é Agro Crypto Trust Framework. Tenta pensar nela como se fosse um sistema de auditoria 24/7, totalmente automatizado e governado por inteligência artificial. O trabalho dela é justamente esse: fornecer a prova de que o ativo é legítimo, de forma contínua e sem precisar de intervenção humana. Mas a história de como esse projeto começou, isso é o que deixa tudo ainda mais interessante. A estrutura toda nasceu de uma parceria que, sério, ninguém imaginava. E as coisas aconteceram muito rápido. Olha só, a colaboração começa em 2023. Já em 2024, eles submetem um padrão técnico, um protocolo para a rede Ethereum. E aí, em 2025, vem a virada de chave, uma declaração de independência. E aqui está a grande surpresa. Aquele padrão que eu falei, o AP 8040, que é a base de tudo isso, ele foi registrado lá na Ethereum Foundation com 2 nomes. Um autor humano, o Leandro Lemos, e um coautor técnico, o GPT, a IA da OpenAI. É isso mesmo, uma parceria homem-máquina desde o primeiro dia. Essa colaboração com a OpenAI foi sem dúvida a faísca que deu início a tudo. Mas, para crescer de verdade, para poder atender às exigências do mercado financeiro, o projeto percebeu que precisava ter controle total da sua própria tecnologia. E essa citação do manifesto deles deixa isso bem claro. A decisão de encerrar a fase com a OpenAI não foi ideológica, foi estratégica. Ou seja, não foi uma briga, foi uma necessidade de negócio. Para virar uma infraestrutura que um banco, um fundo de investimento possa confiar, eles precisavam de autonomia total. Eles chamam isso de soberania de modelo, que no bom português significa não depender de ninguém. Então, a mudança foi basicamente essa. Eles saíram de um modelo onde dependiam da API de uma outra empresa para construir a própria fortaleza. Uma infraestrutura que é deles, é soberana e mais, é multimodelo. Ou seja, ela consegue usar vários motores de IA diferentes, não fica presa a um só. E esse novo coração da IA deles é a prova viva dessa soberania. O motor principal que eles estão usando é um chamado DeepSeek, mas a beleza da arquitetura é que ela consegue trabalhar com vários modelos de IA open source ao mesmo tempo, como Llama, Gemma e outros. O que isso significa na prática? Que eles rodam tudo dentro de casa, sem depender de ninguém de fora, e conseguem criar registros de auditoria que são consistentes e previsíveis. E para quem lida com dinheiro, previsibilidade é tudo. Ok, isso tudo nos leva a uma pergunta bem importante. Se grande parte da tecnologia é de código aberto, como eles ganham dinheiro? Onde está o negócio? A resposta está num modelo híbrido que é bem inteligente. Eles usam uma analogia que é perfeita para explicar a estratégia. Pensa assim, a roda já existe. A roda é a blockchain, o Ethereum. Eles não estão tentando reinventar a roda. O que a ATFI faz é criar e vender o eixo, a direção e os freios. São as peças que fazem a roda ser realmente útil e principalmente segura para ser usada por grandes instituições. A jogada aqui é genial. É como se eles dissessem, olha, as regras do jogo são de graça para todo mundo, pode usar, mas se você quiser um árbitro de confiança,
aí tem que pagar. Então, o padrão técnico, as ferramentas básicas para começar, tudo isso é aberto. Mas a parte que realmente vale dinheiro, os algoritmos que garantem a confiança, o selo de que algo foi verificado por eles, a camada de governança, isso tudo é proprietário e licenciado. E essa frase aqui resume a filosofia inteira. O código que prova que os dados são verdadeiros, esse é aberto. Todo mundo pode ver. Agora, o código que garante a confiança nesse processo, esse fica com eles, é proprietário. É um equilíbrio muito esperto entre ser aberto e, claro, ter um negócio. Beleza! Então, com a tecnologia resolvida, com o modelo de negócio definido, qual é o objetivo final? Aonde eles querem chegar? A resposta é clara: construir uma ponte direta para Wall Street, para o sistema financeiro tradicional. E tem outra analogia ótima para entender isso. Se o Ethereum é o motor de um carro e as stablecoins são o combustível, a ATFI é o regulador de fluxo. É aquela peça que garante que tudo vai funcionar direitinho, de forma segura e seguindo todas as regras. E o caminho para isso, o pipeline institucional, é o seguinte, preste atenção. Primeiro, um ativo ESG nasce lá no Ethereum. Segundo, graças à auditoria da ATF.AI, esse ativo se torna confiável o suficiente para receber um ISIN, que é tipo o CPF de um produto financeiro. Terceiro, com esse CPF, ele pode ser guardado em depositários centrais. E o passo final, uma vez que ele está lá dentro, seguro e padronizado, ele pode ser incluído em produtos de investimento gigantes, como os ETFs de grandes fundos. O jogo muda de patamar. E isso leva à estratégia final, que é muito poderosa. A meta não é captar capital, ou seja, ir atrás de investidores. A meta é ser capitalizado. A ideia é criar um sistema tão bom, tão auditável, que o dinheiro dos grandes fundos vem até ele naturalmente. Eles querem se tornar uma peça indispensável na infraestrutura financeira. E no fim, tudo isso nos deixa com uma grande questão para pensar, né? Será que uma inteligência artificial que é soberana, que não depende de ninguém e que é totalmente auditável, será que esse é o futuro da confiança no mercado financeiro? A proposta da ATFI aposta que sim. Agora, resta saber se o mercado vai comprar a ideia.